Vale a pena ter a Bíblia White? Eu só vou te dizer se você assistir esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Fábio Duarte, tenho mais de 10 anos de Adventista do Sétimo Dia. E antes de começar o vídeo de hoje, já peço que você deixe seu like aí, já deixe seu gostei aí, aperta no botão gostei, porque isso vai me ajudar bastante. Além disso, assiste esse vídeo até o final, porque, cara, esse vídeo é muito importante. No vídeo de hoje eu vou falar minha opinião sobre a Bíblia White. Nessas últimas semanas teve uma discussão interessante sobre essa Bíblia. É uma Bíblia que fizeram recentemente. No vídeo de hoje eu vou explicar sobre a minha opinião sobre a respeito dessa Bíblia que fizeram recentemente. Para você que está desinformado, recentemente fizeram uma nova tradução da Bíblia, chamado Bíblia White, certo? Recentemente fizeram essa Bíblia aí e nos últimos dias está havendo uma repercussão interessante em relação a essa Bíblia. E nesse vídeo eu vou te dar 3 razões para você não comprar essa Bíblia. 3 razões fortíssimas para você não ter essa Bíblia. A primeira razão, e também ela é muito importante, ela tem que ver com a seguinte situação. Essa Bíblia, ela não foi produzida pela casa, certo? Para você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu vou te explicar a situação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma publicadora oficial chamada Casa, certo? É a publicadora oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa publicadora, ela tem os direitos autorais da escritora americana chamada Ellen White. Aproximadamente, se não estiver equivocado, se não me engano, foi em 1925. A partir daí, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, oficialmente, ela pôde ter o direito, certo, de estar fazendo as publicações dos escritos da autora americana chamada Ellen White. Somente a Igreja Adventista, através da casa publicadora, poderia estar fazendo isso. Então, essa Bíblia, ela não foi produzida pela casa publicadora. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela fez uma Bíblia chamada Bíblia de Andrews. Essa Bíblia, sim, é uma Bíblia oficial da igreja, é uma Bíblia que foi produzida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e também foi impressa na casa publicadora. Essa, sim, é uma Bíblia que eu aconselho a você ter, mas a Bíblia White, que foi recentemente feita, e apesar de ter o nome da profetisa, né, muito conhecido pelos Adventistas do Sétimo Dia, saiba que, apesar dessa Bíblia ter o nome da Ellen White, ela não foi feita pela casa publicadora. Isso já é uma razão fortíssima para você ficar com o pé atrás com a segunda razão que eu vou dar aqui para vocês, para que vocês não tenham essa Bíblia em mãos, é o seguinte. Essa Bíblia, ela não foi feita por eruditos bíblicos. Como assim, Fábio? As Bíblias, geralmente as Bíblias que você tem em casa, ela é feita através de uma sociedade chamada Sociedade Bíblica. É a organização responsável por estar fazendo as traduções das Bíblias em praticamente quase todo o mundo. Aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Bíblica do Brasil, certo? Então essas são as organizações que dão a permissão para que haja traduções da Bíblia. E essas organizações, elas permitem que alguns eruditos bíblicos, pessoas que são capacitadas, pessoas que são teólogos, certo? São doutores em teologia, que são especialistas em manuscritos antigos. Eles são especialistas também na leitura e na tradução dos idiomas antigos, que no caso é o hebreu e o grego. Essas pessoas são especialistas nisso. Então, as pessoas que fizeram essa tradução, eles não eram eruditos bíblicos. Eles tinham conhecimento, talvez, de hebreu, um pouquinho de conhecimento ali de grego, e fizeram essa tradução, e essa tradução levou aproximadamente aí 2 anos para ser feita. Então, veja que só esse segundo motivo já é um índice mais forte ainda para que você tenha aí uma razão para que você não tenha essa Bíblia, porque não foi feita por eruditos. Além disso, ela contém erros de traduções trágicos. E o Michelson Borges, né, o jornalista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ele tem um blog na internet também, ele coloca essa tradução como lamentável. E eu vou ler aqui para vocês, aqui na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição também o link do artigo do Michelson Borges. Eu vou ler para você uma citação que ele faz de um erro que contém nessa Bíblia. Eu vou ler para vocês aqui no artigo do pastor Michelson Borges, né, dentro do meu celular aqui, e eu vou ler aqui para vocês, certo? Esse artigo vai estar aqui na descrição e vocês só acompanham esse pequeno trecho aqui que eu vou ler. Olha só. Outro problema sério da tradução são os textos editados de modo a facilitar a utilização de textos prova. João 5,39 é um bom exemplo da criatividade mostrada na tradução, que no caso aqui AA
que é a tradução da da Bíblia White, certo? Só que, se eu não me engano, é Almeida Antiga. O nome dessa tradução da Ellen White, no caso que eles fizeram, é Almeida Antiga. Nesse verso, houve uma mudança arbitrária no tempo verbal para favorecer a interpretação de que Jesus teria recomendado o estudo da Bíblia, quando, na verdade, condenava a deturpação que era feita por intérpretes que, mesmo estudando, não encontravam a Cristo. Na Almeida Antiga, que é a tradução da Bíblia White, que é a tradução que fizeram, é grafado o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. No vídeo de apresentação da Bíblia, Silveira, que foi a pessoa que fez a tradução da Bíblia White, chama a atenção para a mudança que fez no texto, dizendo que sua mudança discorda até mesmo das edições que ele usou como prova. Entretanto, mais uma vez, Silveira errou. No grego, o verbo se encontra na segunda pessoa do plural do presente do indicativo, não no imperativo. Jesus chamou seus ouvintes a constatar seus estudos nele e não para que eles se aprofundassem em seus estudos. A fala de Jesus tem que ver com a cegueira e não com a falta de conhecimento. Então vocês podem ver aí que esse camarada, que fez essa tradução chamada Silveira, ele cometeu um erro gravíssimo e ele ele fez uma interpretação própria do texto bíblico e anexou essa interpretação própria a uma tradução da Bíblia. Só por isso aí você já vê que essa tradução, ela não é uma tradução confiável. É por isso que o segundo motivo que eu dou para vocês, para que vocês não tenham essa Bíblia, vocês não comprem essa Bíblia, é que esse camarada, além de ele não ser um erudito bíblico, ele colocou a sua própria interpretação no texto bíblico. E existe uma condenação, descrita nos capítulos 20, na verdade no capítulo 22, do verso 18 e 19 do livro de Apocalipse, que mostra lá que qualquer um que tira ou que faz um acréscimo na palavra de Deus, essa pessoa sofrerá severamente. Terceiro e último motivo para que você não compre essa Bíblia, para que você não tenha essa Bíblia em mãos, é o seguinte: o terceiro e o objetivo que eu vim falar aqui para vocês é que existem pessoas, na verdade essa Bíblia, ela tem um objetivo bastante simples, você já vê isso bem na capa. O objetivo dessa Bíblia é cultuar Ellen White. Existem membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que cultuam Ellen White. É tanto que quando Jesus estava aqui na Terra, quando Jesus ele teve um debate ali com o próprio inimigo de Deus e com outras pessoas que o perseguiam, ele simplesmente respondia às acusações que as pessoas falavam da seguinte forma: está escrito. E existe hoje membros e também pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia que dizem assim: não, Ellen White diz. Eu não tenho nada contra Ellen White, pelo contrário. Qual é o pensamento da Ellen White? Meu pensamento é o mesmo dela. Inclusive, ela deixou bastante claro em seus escritos que o objetivo dos escritos dela era exaltar a palavra de Deus e não a ela mesma. E fica bem claro que o objetivo dessa Bíblia White nada que tem que ver com a Bíblia em si. Tanto é que você vê de forma bem clara, logo na capa, que o objetivo é, olha aqui, Ellen White, entendeu? Então, isso é algo muito horrível, isso é algo terrível. E tem um negócio sério. No capítulo 20 do livro de Êxodo, o verso 3, você vai encontrar a seguinte passagem bíblica: não terás outros deuses diante de mim. E um outro motivo além disso, Silveira, que é o camarada que fez a tradução dessa Bíblia, no vídeo lá que ele fez e disponibilizou na internet, ele mostra lá que ele faz parte de um movimento, certo? Um movimento de reforma. Deixa eu só ler aqui rapidinho no meu roteiro, dá uma olhadinha no meu roteiro aqui rapidinho, beleza? Movimento de reforma. O que é esse movimento de reforma? É um movimento que quer que a igreja seja reformada para que ela tenha as coisas da maneira como deveria ser feito. Só que tem um probleminha. Existe uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia da Reforma. Essa igreja, ela tem, trocentos anos aí. Na verdade, ela tem alguns anos que foi feita. Essa igreja, o objetivo dessa igreja é o mesmo objetivo desse camarada Silveira, que tem que ver com a reforma. Só que, você que está me assistindo, para pensar junto comigo aí. Olha,
Se você entra aí na internet, você pode fazer essa pesquisa, né? Quanto tempo existe essa igreja da reforma? Ela já existe há bastante tempo. Eu pergunto, Cristo voltou? Não, Cristo não voltou. Bem, se Cristo não voltou, a reforma dessas pessoas está adiantando de alguma coisa? A resposta é não. Então tem alguma coisa errada. Ou Cristo está errado, porque essas pessoas estão procurando fazer as coisas da maneira correta, ou essas pessoas e essa igreja está errada. Bem, o que é mais fácil? Cristo ou essas igrejas ou essas pessoas estarem equivocadas? Obviamente que são as pessoas. Então, por esse ponto aí, você já vê, né, de maneira bastante clara, que essas pessoas, se o objetivo delas fosse realmente exaltar o próprio Deus, o nome de Ellen White não estaria sequer na capa. Porque, e isso é um negócio muito grave, porque existem muitas pessoas por aí que fazem perseguição da igreja adventista do sétimo dia, e isso só é mais, essa Bíblia White, ela só dá mais uma margem para que as pessoas falem mal dessa igreja, sendo que essa igreja é a única ferramenta que Deus tem para estar pregando a verdade de Deus. E essas pessoas que fizeram essas coisas, eles não se preocuparam com isso. Não se preocuparam que vai ter mais uma coisa, que as pessoas vão estar inventando mentiras sobre a igreja adventista do sétimo dia. Eles não pararam para pensar nisso. Isso é grave. Então, ó, não compra essa Bíblia, eu pergunto. Vale a pena ter essa Bíblia? Minha resposta é não. Não vale a pena ter essa Bíblia. Não compre essa Bíblia. Aliás, compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de pessoas possíveis. Leia o artigo do pastor Michelson Borges, jornalista também Michelson Borges. Eu vou deixar aqui na descrição. Também, ó, se inscreva no meu canal aqui, porque todo domingo, toda semana você vai receber meus vídeos todo domingo, certo? Se não sair uma hora, geralmente eu passei 1 hora da tarde, mas se não sair não tem nenhum problema. Então, ó, se inscreva no meu canal. Também se inscreva no canal do IASD Adolescente, que é um camarada, um parceiro meu aqui do canal, que faz parte aí, enfim, na nossa trajetória. Então o link dele também já tá aqui na descrição. Se inscreva no canal ISD Fábio Duarte. Assista meu último vídeo que eu deixei aqui. Muito obrigado por que você assistiu esse vídeo até aqui, ó, e valeu!